Boa noite. Estão me vendo? E agora, estão me vendo? Me confirmem aí se vocês estão me vendo. E agora, tudo bem? Ok. Vendo e ouvindo. Gente, me perdoem, alguns imprevistos acontecem, assim mesmo, a gente tenta usar uma plataforma melhor para atender vocês, e nem sempre dá certo, é assim mesmo, né? Eu vi alguns comentários, ainda bem que eu não estava vendo os comentários de vocês, porque eu vi umas pessoas assim, né? Vamos dar dislike, não sei o quê. Calma, nós estamos ao vivo tentando passar um conteúdo totalmente gratuito para vocês. A Alice Timar se esforça, eu estou aqui, meus filhos estão aqui me aguardando, dar aula para vocês. E eu acho que, não sei, eu acho que vocês não estão preparados para o mundo virtual em que a gente tem muitos problemas, muitos imprevistos. Né? Imagina participar de uma licitação eletrônica e eu participo juntamente com vocês. Eu tenho clientes que participam de pregão eletrônico sempre aqui comigo. E, doutora, caiu a minha internet, olha, aconteceu isso, olha, o pregoeiro caiu também, ou então não falou, não suspendeu. Vocês reclamam tanto dos atos dos pregoeiros, né? Dessas falhas até no sistema, não conseguem mandar lance, olha, não conseguem fazer isso, mas vocês não estão preparados para encarar os desafios, né? E vamos dizer, alguns percalços que vão surgindo, as pedras no meio do caminho, né? A gente realmente, a internet falha. Eu mudei a minha internet está no máximo aqui. A internet falha, a gente tenta entrar numa outra plataforma. Quem está acostumado aqui com a Licite Mais Brasil sabe que a gente usa o WebinarJam. O WebinarJam é uma sala, uma plataforma que a gente consegue conversar aqui, como eu estou vendo agora. Sim, eu estou vendo o chat ao vivo. Eu estava do meu celular, mas eu prefiro não ficar olhando porque atrapalha a minha concentração, enfim. Então, vamos ter calma nessa hora. Não deem um dislike para algo que foi, vocês sabem que não foi nossa culpa. Ora, e não era gravado, tá? O que aconteceu? Aconteceu alguma situação na transmissão pelo Zoom, nós estávamos pelo Zoom. E essa transmissão pelo Zoom acabou que parecia que estava sendo gravado de alguma tela, né? Parecia assim que eu estava em uma tela. O Boninho da Licite Mais Brasil estava comandando e eu parecia que eu estava separado. Não, eu estou aqui, tá? Estou aqui, por isso que eu fiz questão de falar com vocês pelo chat, né? Peguei meu celular rápido quando eu vi enfim, aconteceu tudo isso. Então, me perdoem, vamos manter a calma. Vocês não sabem o quanto eu fico aflita, gente. Eu fico suando, meu coração dispara. Eu não quero desagradar ninguém, né? Mas eu sei também que eu não vou ser 100%, tá? Então, vamos ter paciência. Já voltamos e vamos voltar de novo. Vou começar tudo de novo. E nós vamos falar sobre o pregão eletrônico. Eu sei que vocês não escutaram a maior parte aqui do que eu expliquei. E dar as boas-vindas para todo mundo. Já vi que tem gente aqui que acompanha já faz tempo a Licite Mais Brasil, todas as quintas-feiras, 9 horas da noite. Nós estamos aqui agora com a nova lei de licitação, vai ter uma série aí de webinars. Enfim, mandem o link, ajudem a gente, as pessoas verem de novo, né, que nós estamos ao vivo. Mandem o link desse YouTube aí para a galera, compartilhem, marquem a gente no Instagram, Priscila Vieira Licitar, também estou sempre tentando oferecer ali o melhor conteúdo, respondo a dúvida de vocês. A mesma coisa a Licite Mais Brasil, que tem esse canal aqui, e tem também o site, tem o Instagram. Então, sigam a Licite Mais Brasil, que a gente está aqui para oferecer o melhor. E, mais uma vez, nos perdoem pela nossa falha, ok? Então, vou dar aqui, falar rapidinho aqui com o Gabriel, entrou aqui, Jarlene, Fabiana, Tânia, todo mundo que está aqui. Valeu mesmo. Então, vamos voltar aqui o que a gente estava conversando. Eu não sei até onde vocês escutaram, mas eu vou conversar, vou falar com vocês desde o início, que aí fica mais tranquilo, que eu sei que vocês vão ouvir
Tudo. Bem, eu falava da nova lei de licitação pela modalidade de pregão e falava a respeito do que mudou, né, com a nova lei de licitação. Será que mudou muita coisa? Será que a gente vai se deparar com um pregão totalmente inovado, totalmente diferente? Posso aplicar a lei nova agora? Esse decreto de 2024 está valendo? Bem, primeiro, muita calma, muita paciência. Em relação ao pregão, ele continua, pregão presencial não morreu, a nova lei de licitação traz sim a previsão de ter certames presenciais, porém eu vou precisar justificar que o benefício, né, dessa utilização, vou ter que justificar, na verdade, por que estou utilizando o pregão presencial, mas o fato é que as modalidades presenciais, elas não acabaram, mas a nova lei, ela traz esse espírito, né, eletrônico, vamos dizer assim. O online, ele já entrou nas nossas vidas, né? Quantos pregões eletrônicos são feitos aí pelas entidades municipais, enfim, principalmente pelas entidades federais, que tem como preferencial obrigatório, né, o uso do pregão eletrônico, e assim a gente vai lidando com uma modalidade que todo mundo já se acostumou, né? O pregão, ele continua sendo definido na nova lei da mesma forma como é na lei 10.520. A lei 10.520, gente, ela ainda não foi revogada, nem tampouco o decreto 2024. Está tudo valendo. Nós temos 2 anos aí para usar tanto uma lei quanto outra. A questão é que tem algumas regras regulamentares, alguns procedimentos que ainda não foram previstos, não temos ainda decretos regulamentadores, e por causa disso, a gente não consegue aplicar, talvez em algumas situações, a inteireza em relação ao pregão, né? A modalidade do pregão. Mas o pregão continua sendo definido da mesma forma que a Lei 10.520. É uma modalidade de licitação que vai ser obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Eu vou utilizar critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto, já acontece agora. E também fica aquela questão, né? O que seria o conceito, como eu poderia definir o que é bens e serviços comuns? A lei tenta ajudar, definindo também o que é bens e serviços especiais, para a gente tentar diferenciar um conceito de outro, tá? Para a lei, bens e serviços comuns consideram-se aqueles em que o meu objeto, o padrão de desempenho de qualidade, eu posso objetivamente definir no meu edital. De que forma, Priscila? Por meio de especificações usuais de mercado. Então, é fato que essas especificações usuais de mercado, esses padrões de desempenho e de qualidade, da feita que eu consigo objetivamente, né, definir, especificar no meu edital, eu considero que aquele objeto é bem ou um serviço comum. Na nova lei de licitação, eu também tenho a previsão de serviços comuns de engenharia. Para quem está lidando com o dia a dia no pregão eletrônico agora, né, no pregão, sabe que a jurisprudência consagrou isso, né? A utilização de pregão para serviços comuns de engenharia. Certo, Priscila? E o que a lei trouxe em relação, por exemplo, que é bens e serviços especiais, como eu acabei de explicar? Bens e serviços especiais, eles são aqueles que, por sua alta heterogeneidade, complexidade, eu não consigo objetivamente definir no meu edital, tá? Não vou poder utilizar para pregão esses bens e serviços especiais, nem tampouco obras, nem tampouco alienações. Não vou também licitar com modalidade de licitação locações imobiliárias, aqueles serviços técnicos que são mais especializados, que têm natureza predominantemente intelectual, também não vou usar pregão para esse tipo de objeto. Vou me restringir para bens e serviços comuns, ok? Priscila, o que é serviço comum de engenharia? E aí, de novo, a gente vai pegar num conceito e a gente consegue definir, mas definir de uma forma não tão objetiva como a gente gostaria. Mas o certo é que entrou para esse conceito de serviço comum de engenharia aquelas manutenções prediais,
que já vem sendo licitado há muito tempo por pregão. Quem está aí também pode me dizer aqui, me confirmar se já não é utilizado. Aliás, muitos serviços considerados comuns de engenharia passaram a ser licitados por meio do pregão. E aí foi aquela coisa, se colar, colou, né? Os engenheiros aqui, o FEA que fica desesperado a definir isso, dizer que serviço comum de engenharia, na verdade, não existe, que todo serviço de engenharia seria técnico, mas é uma briga que ficou lá atrás para licitação. Eu vou considerar serviços comuns de engenharia, sim, e vou poder licitar por meio de pregão. Qual é o rito procedimental do pregão na nova lei? É o rito comum, um rito que vai ser aplicado tanto para a concorrência ou quanto para o pregão, tá? Quanto para o pregão. Vou utilizar o mesmo rito. A grande diferença, eu diria, que reside mais nas licitações que a gente estava acostumado com a Lei 8.666, a diferença seria mais em relação a esse tipo de modalidade, concorrência, que aí só vê a concorrência, tomada de preço e convite ficou lá atrás, né? Ainda não, lembra que eu falei no início que temos 2 anos. Mas a questão é que o pregão, ele ficou bem parecido com a Lei 10.520, né? As fases da licitação, esse processo de licitação, ele vai obedecer uma sequência de fases que a gente já está bem acostumado para quem lida com licitação, tá? Nós temos uma fase preparatória, que a gente chama hoje de fase interna da licitação. É uma fase que condiz com planejamento, estudos técnicos preliminares, termos de referência, pesquisa de preços, toda essa fase preparatória que é bem robusta na nova lei de licitação, bem exigente, bem burocrática, né? Depois, nós temos a divulgação do edital de licitação, daí a apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. É um rito muito semelhante à Lei 10.520, tá? Uma novidade, não diria novidade, porque a gente ainda vai ver como é que vai se comportar, e eu tenho uma opinião sobre isso, é a autorização na lei da inversão entre as fases de apresentação das propostas e lances. Qual é a regra dessa nova lei? A regra da nova lei, tanto para a concorrência quanto para o pregão, é a apresentação das propostas antes da fase de habilitação e a fase de habilitação adstrita ao licitante da melhor proposta, do melhor lance, tá? Para eu inverter, e aí eu entendo, né? Na nova lei, a regra é essa, proposta e habilitação. Para eu inverter esse tipo de as fases, trazer a habilitação, né, primeiro, para depois a proposta, eu tenho que justificar, e o meu ato, ele vai ter que se motivar em relação a um tipo de benefício. Eu vou ter que explicar que traz benefício eu abrir a habilitação primeiro. Será que essa inversão, e não diz, não há vedação na lei quanto a isso, ela vai ser possível no pregão? Será? Olha, apesar de não haver uma vedação, a verdade é que para os bens e serviços, para o objeto do pregão, dificilmente eu vou ter uma justificativa em que eu possa dizer, olha, eu prefiro abrir primeiro a habilitação para depois a proposta, né? Então, assim, talvez essa inversão de fases venha, mas ela se aplique ao longo, só mesmo a prática vai poder dizer, né? Ao longo do tempo que a gente vai saber, que eu acho que essa inversão, acredito que essa inversão entre as fases vai se aplicar mais à concorrência, tá? Mais à concorrência. Então, eu preciso, como eu falei para vocês, motivar o meu ato, explicar, né, explicitar os benefícios dessa inversão. Eu não acredito que no pregão isso vai acontecer, mas não existe nenhum tipo de vedação na legislação, ok? Depois eu vou passar aqui, estou só de olho no chat, mas depois eu passo as perguntas, as dúvidas de vocês, tá bom? Eu estou vendo aqui que tem, mas está tudo ok, né? Vou parar um pouquinho vocês me dizerem que o áudio está ok, o vídeo está ok, tá? Só me falem aqui. Tem um delay em relação às perguntas e o feedback de vocês aqui no chat, tudo bem? Então, algumas coisas que eu vou perguntar, vocês vão me responder, talvez fique bem, demore um pouco para eu ver, tá? Ok, vamos lá. A lei nova consolida também um entendimento jurisprudencial de que os pregões eles devem ser realizados sob a forma eletrônica.
De novo, para quem já está acostumado, pouco mudou, pouco mudou. Eu tenho uma preferência nítido na lei quanto aos atos serem eletrônicos, quanto à forma da licitação ser feita na forma, como eu acabei de falar, na forma eletrônica. Para que eu faça na forma presencial, eu vou ter que justificar, né, a motivar expressamente a adoção da forma presencial. Apesar de eu motivar a forma presencial, ainda assim, eu vou ter que gravar áudio, vídeo, gravação de áudio e vídeo, a sessão presencial. Eu não vou conseguir sair desta forma eletrônica, né? De toda forma, vai estar lá gravada a minha sessão. Eu não vou poder fazer uma sessão presencial sem gravar isso, sem gravar a sessão. Alguns municípios, hoje em dia, já são pioneiros em relação a esse tipo, né, de gravação de sessão presencial. Nós temos alguns municípios, me fugiu agora o município do Rio Grande do Sul, que já grava a sua sessão presencial faz muito tempo. Faz muito tempo. Não precisou existir a nova lei, nem tampouco dizer, para que esse município fosse pioneiro na gravação das suas sessões presenciais. Inclusive, ao vivo pelo YouTube. Você consegue acompanhar a sessão que está acontecendo presencialmente no município através da transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, vejam, essa possibilidade que veio expressa na lei, na verdade, alguns municípios já foram visionários, né? Já conseguiram fazer isso muito, muito antes de ter essa previsão. Então, para que eu faça um pregão presencial, eu vou ter que gravar e vou ter que justificar porque eu estou adotando a forma presencial, certo? Na lei também tem um parágrafo interessante, lá do artigo 17, que afirma que nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração ela poderá determinar como a condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem os seus atos na forma eletrônica. Vamos pensar um pouco sobre isso, tá? Por que será que a nova lei de licitação veio trazendo essa previsão? Bem, primeiro, nós já lidamos com os pregões eletrônicos, ok? Nós já lidamos com os pregões eletrônicos. Priscila, os atos já são eletrônicos. Já são eletrônicos. Mas muitas vezes, esse licitante, ele é obrigado, ou por algum problema que aconteceu, enfim, na internet, no computador dele, né? Ele usou do meio físico para se comunicar com aquela entidade em uma licitação eletrônica, como, por exemplo, um pregão eletrônico. Vocês sabem que existem alguns editais que restringem, né, esse ato eletrônico, dizendo, olha, para impugnar, tu vais ter que protocolar aqui no órgão. Para entrar com recurso, tu vais me mandar por e-mail, mas tu vais ter que protocolar aqui no órgão depois de tanto tempo. Para tu seres habilitado, tu vais ter que me mandar a documentação de habilitação pelo sistema. Mas depois tu vais ter que me apresentar o protocolo físico da tua documentação aqui no órgão. A gente sabe que isso acontece muito, muito nas licitações eletrônicas, nos pregões eletrônicos. Hoje, isso é fato, né? A questão é que o que me desanimou mais é porque na lei não existe uma obrigatoriedade, mas sim uma preferência. Tá? Não existe existe uma discricionalidade quando eu determino que os atos, para terem validade e eficácia dos licitantes, serão em formato eletrônico. Acredito eu que deveria ser obrigatório, né? Claro que existem algumas situações, por exemplo, numa situação dessas que já aconteceu com um cliente meu, que ele perdeu a conexão, ele não estava no último dia do prazo, não conseguia mandar eletronicamente aquele recurso, ele foi lá no órgão e protocolou. No edital não dizia nada, tá? No edital dizia assim, olha, ele informou no chat que estava aberto o prazo de recurso, mas esse licitante foi lá e protocolou fisicamente. O órgão não admitiu
o recurso dele, dizendo que ele não tinha cumprido um requisito de admissibilidade desse recurso. Bem, olha só, a questão é, será que este órgão poderia ter acolhido esse recurso, ter conhecido desse recurso, mesmo ele sendo protocolado presencialmente, fisicamente? Será que existiria algum tipo de vedação? Pois é, a depender do edital, e nesse caso, né, no edital, não tinha nenhum tipo de vedação, e ainda assim também não tinha uma previsão de que todos os atos seriam eletrônicos. Talvez a lei tenha tentado buscar essas situações para prever nos editais que, para, como condição de validade e eficácia, os licitantes pratiquem os atos de sua forma eletrônica. Talvez tenha aí, a lei tenha captado essas situações fáticas, tá? Em que o licitante, impedido de praticar seu ato no formato eletrônico, vai lá fisicamente e impetra um recurso, entra com uma impugnação, enfim, tá? A Tânia está dizendo assim, se o pregão é eletrônico, tudo deveria ser eletrônico. É verdade. E a tendência, tá, é que seja desta forma, ok? Só mudei aqui rapidinho, porque eu pensei que o Boninho estava falando aqui comigo, mas não, tá tudo bem. Ok, vamos avançar. Caso do pregão eletrônico mudou, então anotem aí. Anotem aí. O prazo mínimo para apresentação das propostas e lances eu vou contar a partir da data de divulgação do edital de licitação, e para aquisição de bens eu tenho 8 dias úteis. Até aí não mudou nada, né? 8 dias úteis quando eu adotar critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto, ok? Continua então a mesma situação para o pregão. Mas, no caso de serviços, e aí a lei também fala de obras, mas não é o caso, porque eu já falei para vocês que não aplica pregão para obras, eu teria 10 dias úteis, ok? 10 dias úteis para o caso de serviços. E aí eu englobo serviços e também englobo serviços comuns de engenharia, ok? Então, o prazo mínimo para apresentação das propostas na nova lei de licitações mudou. 8 dias úteis para bens e 10 dias úteis para serviços ou serviços comuns de engenharia, tá? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Modo de disputa no pregão eletrônico. A gente já está acostumado com o decreto 10.024, modo de disputa aberto, modo de disputa aberto e fechado, previsão lá do decreto 10.024. Mas a gente sabe que hoje nós lidamos não só com o decreto 10.024, nós ainda lidamos com decretos municipais ou estaduais que fazem a sua previsão baseado no modo de disputa, que nem, no caso, né, da maneira como era licitada o pregão pelo decreto 5.450. Aquele modo aleatório. A gente ainda tem licitação em modo aleatório, modo pelo tempo randômico. No Licitações E do Banco do Brasil está lotada de licitação com pregão em modo randômico, em modo de tempo a gente fala aleatório no Comprasnet. O modo de disputa do decreto 10.024 é o aberto fechado. Bem, de acordo com a nova lei, eu vou continuar tendo esses mesmos modos de disputa, tanto o modo de disputa aberto como o modo fechado, e eu posso usá-los de forma isolada ou conjuntamente. A exceção que tem é para o modo de disputa fechado, que eu não vou poder usá-lo de forma isolada para os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Ou seja, eu não vou conseguir usar para o pregão apenas o modo fechado. Apenas o modo fechado. O que é o modo aberto? O modo aberto, gente, é aquela hipótese em que os licitantes eles vão apresentar suas propostas por meio de lances públicos sucessivos, que pode ser tanto crescente quanto decrescente, porque eu posso utilizar tanto para maior desconto, né, quanto para menor preço. E o fechado, que a gente já viu que não vai ser utilizado
modo de forma isolada para o pregão, mas eu vou poder usar de forma combinada, conjunta com o aberto, assim como é feito hoje, o aberto e fechado, tá? Hipótese que o fechado é aquilo que eu permaneço com as propostas em sigilo até uma data, até uma hora, para que assim eu consiga, depois dessa data e hora, saber qual é o valor dessas propostas. Ok. Por que há uma discussão em relação ao pregão hoje, se ele vai poder ser utilizado pela nova lei de licitação? Simples, gente, porque não tem o decreto 2024 para eu aplicar, né, a dinâmica que foi estipulada na nova lei. Existem algumas situações que eu não vou conseguir fazer, até pelo próprio sistema do Comprasnet, tá? Pela possibilidade, inclusive, inverter. Eu tenho o modo de disputa aberto e o modo de disputa aberto fechado. Eu poderia fazer o fechado primeiro, depois o aberto? Será que eu consigo inverter tudo isso? Na nova lei tem essa previsão. No decreto 2024 só considero aberto e aberto fechado. Tá? Já vem especificado também na nova lei de licitação os lances intermediários, aqueles lances que eu vou considerar, pode ser tanto igual ou inferior ao maior já ofertado, né, quando eu adoto o critério de julgamento de maior lance, quanto aquele lance intermediário que é considerado igual ou superior ao menor já ofertado, quando eu adoto os demais critérios de julgamento. Esse lance intermediário pode ser em relação ao meu próprio lance. Né? A gente já também conhece isso, vocês estão vendo que pouca coisa mudou em relação a esse tipo de lance intermediários, enfim. O edital de licitação no pregão, ele pode estabelecer um intervalo mínimo de diferença entre de valores entre os lances, tá? Que vai incidir tanto nos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Vejam só, existem algumas nuances, se a gente for parar para pensar, que não daria para usar na íntegra o decreto 2024 para a nova lei de licitações. Eu teria que aguardar aí o decreto regulamentando o pregão de acordo com a nova lei, certo? Como é que vai vir esse decreto? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É uma expectativa. Tudo que vocês ouvirem agora vai acontecer assim na prática. Poderia dizer, como diz aqui no Pará, potoca. Potoca quer dizer mentira. Ninguém tem ainda experiência prática em relação ao pregão eletrônico de acordo com a nova lei. Fiquem calmos, porque nós estamos num momento de transição, embora a gente venha, né, bem especificado lá na lei, que eu posso utilizá-la desde já, o certo, a verdade né, que a gente não consegue, em muitas situações que a lei previu, utilizá-la na sua inteireza. Não conseguiríamos sem a regulamentação dos dispositivos que estão na nova lei. Tá? Bem, gente, como vocês viram, pouquíssima coisa realmente mudou, tá? Pouquíssima coisa realmente mudou. O que a nova lei veio trazendo? Entendimentos jurisprudenciais, entendimentos doutrinários para dentro da lei, né? Agora a gente vai ter certeza que eu vou usar a modo de disputa aberto, modo de disputa fechado, aberto e fechado. Posso fazer a inversão de fases, né? Considero que a habilitação eu vou abrir apenas do vencedor. E aí eu destacaria a habilitação, a fase de habilitação nessas licitações, que eu vou exigir a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor. Vejam só, o que fez o decreto 2024 com o pregão eletrônico, que já fazia essa previsão. Pregão, eu sempre abri a habilitação somente daquele declarado vencedor, né? Provisoriamente vencedor. Vejam, o que fez o decreto 2024? Disse assim, olha, tu vais ter que colocar, todo mundo vai ter que colocar a documentação de licitação antes. Todos vão ter que colocar antes. Porém, eu vou analisar apenas do vencedor. Não é assim? Só que a obrigatoriedade de colocar a documentação antes, né, da abertura das propostas, fez com que as pessoas entendessem que eu estou abrindo a habilitação de todo mundo. E, na verdade, não é. Na verdade, foi uma exigência do decreto 2024 que achou que
pelo princípio da celeridade, seria melhor que todo mundo colocasse a documentação já antes mesmo de começar o pregão. Vai continuar assim ou não? De repente não, gente, de repente não. Por quê? Porque a nova lei, ela vem trazendo o Portal Nacional de Contratações Públicas, vem prevendo aí registro cadastral, né? Pré-qualificação. Então, tem uma série de instrumentos na nova lei e que a gente visualiza que a ideia é que a tua documentação, que já está, por exemplo, agora, né, no SICAF, que a gente tem essa previsão, que eu posso substituir essa documentação, já esteja no registro cadastral lá no portal. Esteja tudo teu lá, a documentação já esteja lá, né? E que eu não perca mais tempo colocando essa documentação de novo no sistema. É algo que a gente não consegue nem entender, né? Por que eu colocaria novamente no sistema se eu já tenho lá no SICAF? A gente sabe que eu tenho, já estando com a documentação toda correta no SICAF, eu não precisaria repetir essa documentação quando eu participar do pregão eletrônico. Mas a verdade é, primeiro, a gente ainda vê muito edital que diz assim, olha, tudo bem que tu tens SICAF, mas mesmo assim eu quero que tu apresente habilitação jurídica, fiscal, econômica, financeira e técnica. Quer dizer, os pregões demoraram, os editais demoraram, né, para entender que o registro, né, o registro cadastral do licitante, ele serve exatamente para dar celeridade para o processo. Então, o espírito da nova lei vem dizendo assim, olha, está aqui o Portal Nacional de Contratações Públicas, vamos criar um registro cadastral, que eu não sei se ainda vai ser chamado de SICAF ou não, né? E tudo vai ficar lá, tudo vai ficar lá. Assim como já é hoje em dia. Mas a questão é, gente, como esse decreto vem, se ele vem melhorar esse entendimento e não provocar mais burocracia, aumentar a burocracia do certame, porque a gente tem que colocar no sistema e tudo mais aquela documentação. O que a gente vê nos portais privados de compras? Não existe só o Comprasnet, nem o Licitações aí do Banco do Brasil. Existem outros portais, né? Esses portais, muitas vezes, não têm são entes municipais, são entes estaduais que estão fazendo a solicitação por lá e não tem acesso, muitas vezes, ao SICAF. Eles não vão utilizar o SICAF. Então, a ideia é que todo mundo utilize um registro cadastral que vai estar lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Certo? Eu vou poder, nesse caso aí, tem um dado interessante, que não seria só se eu aceitasse a inversão de fases do pregão, isso daí eu acho que ainda vai ser muito discutido, mas o fato é que se eu admito a inversão de fases, que foi o que eu falei para vocês, trazer a habilitação, né, para frente, primeiro do que a proposta, na fase de habilitação tem uma previsão na nova lei interessante, que eu vou exigir os documentos relativos à regularidade fiscal somente quando eu julgar a proposta, apenas do licitante mais bem classificado. Olha só que interessante. Por mais que eu traga a habilitação primeiro do que a proposta, a regularidade fiscal só vou, em qualquer caso, tá, gente? Só vou exigir lá no julgamento, depois do julgamento da proposta, do licitante ali declarado, apenas do licitante mais bem classificado, diz a nova lei, certo? Mas, olha lá o parênteses que eu vou fazer. Eu acabei de dizer aqui que eu não sei ainda é uma dúvida, né? Acredito eu, uma opinião minha, ainda é uma dúvida se eu vou conseguir realmente inverter as fases no pregão eletrônico, perdendo assim a sua essência, né, de critério de julgamento de menor preço, maior desconto, se eu vou conseguir comprovar que há um benefício eu trazer a fase de habilitação primeiro, né, no pregão eletrônico. Vejam só, em situações que a gente ainda vai precisar, a doutrina ainda consolide esse entendimento, né? Que a gente ainda consiga visualizar uma luz no fim do túnel. Outra situação que veio na nova lei foi em relação às amostras. Eu tenho que fazer a previsão no meu edital, tá? Das amostras, e eu vou apenas exigir a amostra do licitante provisoriamente vencedor. Eu vou realizar a análise, a avaliação dessas amostras apenas do licitante provisoriamente vencedor. É uma avaliação de conformidade da proposta,
conformidade da proposta. A amostra não vai poder estar lá na minha habilitação, por exemplo. Serve muito para os casos da concorrência que vão acontecer de acordo com a nova lei. Acredito que hoje já esteja mais consolidado esse entendimento de que a amostra eu só vou pedir do licitante provisoriamente vencedor. Mas a gente ainda vê edital fazendo totalmente o contrário, pedindo a amostra na fase de habilitação para todos os licitantes, ou para todo mundo. Eu já vi, principalmente, pregões presenciais, né? Pregões presenciais, eu peço a amostra de todo mundo logo. Na fase da proposta, eu peço a amostra de toda a galera. Não é verdade? Vocês não veem isso? Né? Enfim, então agora eu vou pedir amostra apenas do licitante provisoriamente vencedor, está bem explícito lá na lei, e ao mesmo tempo eu posso fazer também prova de conceito, testes, enfim, que servem mais para outros tipos de bens, né, para outros tipos de aquisições. Bem, gente, olha, acho que eu consegui aqui mostrar para vocês basicamente o que veio na nova lei de licitação em relação ao pregão, em relação à habilitação, já que aproveitando o gancho, né? A habilitação, gente, aquela documentação continua. Alguns entendimentos, de novo, alguns entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, vieram para o corpo da lei, para que nessa fase de habilitação eu já conseguisse entender, por exemplo, que numa visita técnica eu não posso exigir a obrigatoriedade da visita técnica, ela pode ser substituída, por exemplo, por uma declaração. Então, são situações, gente, que vieram para dentro da lei e que eu considero que foram muito bem colocadas, porque ainda assim existia dúvida, ainda existia órgão insistindo nessas cláusulas mais restritivas, né? Em relação à qualificação técnica também, veio trazendo aí a possibilidade... tem uma situação que eu quero falar para vocês. Veio trazendo a possibilidade de meios alternativos, né, de comprovação de regularidade fiscal, por exemplo. A prevalência desses documentos eletrônicos e, de certa forma, também aceitando as assinaturas eletrônicas, as firmas reconhecidas ficaram lá para trás, a autenticação de documentos lá para trás, de original, para conferir, é possível, mas a gente vê o sentido da lei caminhando para a tecnologia, né? O reconhecimento de firma apenas e tão somente quando eu tiver dúvidas, né? A autenticidade dessas firmas pelas certificações digitais, enfim. Gente, a verdade é que nós temos um pregão, praticamente a mesma carinha que a gente está vendo agora, tá? Pouquíssima coisa vai mudar. O que vai mudar, a gente vai ter que esperar um regulamento para dizer, tá? Acredito que vai haver, sim, um aprimoramento das fases do pregão, da apresentação de documentos, vai se tornar mais célere. Eu estou muito otimista em relação a esses novos regulamentos, porque já tem muita discussão em cima disso. Acredito que não venha truncado, nem nada disso, a lei já foi bem extensa. Então, assim, acredito que venha realmente essa nova lei, ela veio para dar novos ares. A gente sabe que tem problema, mas a gente está aqui não só para criticar, a gente está aqui para dizer, olha, isso aqui mudou, isso aqui ficou, isso aqui não mudou, isso aqui ficou. Né? Critérios de desempate também vieram de forma nova, tem muita coisa ainda que a gente consegue falar, tá? Mas hoje é um dia que a gente veio para resumir, que a gente veio para elucidar. Eu espero que vocês saiam daqui com um pouco mais de informação, com um pouco mais de conhecimento, né? Não se desesperem, calma, né? Vi muita gente aqui desesperada, só porque eu caí. Gente, eu caí rapidinho, né? E assim é com a nova lei. Vamos ter calma, vamos ter 2 anos, né? Já vi alguns órgãos tentando, né, dar o primeiro passo, alguns órgãos já aplicando dispensa de licitação, novos valores, existe uma ansiedade em relação a isso, principalmente dos entes mais menores, dos entes menores, né? Enfim, então a verdade é que a gente tem 2 anos para discutir muita coisa, esperar a doutrina e até o próprio meio acadêmico, né, discutir o que está muito obscuro na lei, o que ainda traz
muita discussão, enfim. Então, o pregão eletrônico na nova lei de licitação, na sua essência, é desta forma. Vamos continuar aplicando para bens e serviços comuns, modo de disputa, que a gente já conheceu aqui, tanto o modo de disputa aberto como o modo de disputa fechado, também continuam, e os prazos, gente, que mudaram para os serviços comuns de engenharia e para os serviços em geral, né, no caso de pregão também, tá? Para quem tinha dúvida do pregão presencial, também falamos aqui a respeito dessa possibilidade, lembrando que essas sessões presenciais vão ter que ser gravadas em áudio e vídeo, ok? Grupo Ecoplast está me perguntando se esses 2 anos são para revogar. Sim, revogar 8.666, lei do RDC, lei do pregão, ok? Olha só, gente, eu vou encerrando por aqui. Eu já vi que tem algumas perguntas, mas que fogem um pouco do nosso tema. Eu vou ficar com elas guardadas aqui para que vocês nos revisitem no próximo webinar, na próxima live que vai acontecer, através do YouTube. Não sei, eu acho que talvez a Ilicit Mais vá querer fazer por aqui de novo. E aí a gente volta falando também da nova lei de licitações, falando de outros assuntos, né? Vamos ainda remoer bastante a nova lei. E tem curso também vindo aí pela Ilicit Mais Brasil. Curso presencial já aconteceu na semana passada, nessa semana, da nova lei de licitação também, com a Ana Moroni e o Éder Barduco, que são nossos parceiros, e a gente já está montando e fechando o nosso calendário para os próximos cursos presenciais e também online, que vai acontecer durante esse ano todo aí. Já temos em mente aí Manaus, Belém, Londrina, Rio de Janeiro. Eu vou esquecer com certeza de algum estado aqui, de alguma cidade. Bem, já temos algumas cidades aí que a gente já está montando o calendário. Vamos esperar vocês no curso. Fiquem de olho na Ilicit Mais Brasil. Sigam a gente, se inscrevam no canal da Ilicit Mais. Mais uma vez, me perdoem aí pelos problemas técnicos que aconteceram hoje. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Valeu! Tá aí o Éder falando. Salvador, Fortaleza. Tem mais algum? Vamos falar sobre enquadramento? Vamos falar sobre ME e EPP na próxima? Vamos? Obrigada, Fabiana. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Londrina, já falei. Rio, acho que a gente vai para o Rio. Não está confirmado ainda, tá? Mas está na nossa mira. Maceió. Que é mais? Keila, eu acho que nós vamos falar sobre as MEs e EPPs no próximo webinar, tá? Próximo webinar, quinta-feira, 9 horas da noite. Sempre às quintas-feiras, 9 horas da noite, a gente está aqui. Toda semana, tá bom? Só que agora, falando da nova lei de licitação. Olha, Tânia, nós estamos fazendo curso presencial, mas o curso presencial, como eu reduzida, seguindo todos os parâmetros de segurança, apenas nas cidades, né, que não tem restrição. Enfim, então nós estamos fazendo, mas escolhendo a dedo as cidades. Não dá para fazer em todas, porque a gente sabe que a pandemia ela está se comportando de maneira diferente, né, nas diferentes regiões. Então a gente está escolhendo ainda as cidades para fazer o curso presencial, mas vai também acontecer o curso online, tá bom? Bem, gente, vou me despedir daqui. Beijo enorme, boa noite. E marquem a gente lá. Preciso tirar nossa foto. Peraí. Quem acompanha aqui sabe que tem que tirar foto e tem que sorrir. Olha, não vão piscar, tá? Mas a gente vai tirar uma foto e tem que falar açaí. Açaí, para ficar bem bonito esse sorriso. Então, bora lá. Vou tirar, hein? 1, 2, 3 e açaí! Muito bem! Obrigada, Bruno, Keila, Tânia, José, Milene, Éder também passou por aqui, Gabriel, que é meu amigo, tá por aqui também. Muita gente aqui que eu conheço passou por aqui. Valeu, gente, um abraço e uma boa noite para vocês e até a próxima quinta-feira, semana que vem. Vou atender o pedido aqui, acho que foi a Tânia que falou, né? Da Keila.
enquadramento das microempresas, empresas de pequeno porte. O que mudou para as microempresas e empresas de pequeno porte na nova lei de licitação? Já é o próximo tema, já escolhi. Próximo tema, semana que vem, quinta-feira, 9 horas. Valeu! Tchau, tchau!